Estamos ao vivo? Ainda não apareceu aqui para mim. Assim, agora apareceu. Estamos ao vivo, vamos a mais uma live. Pré-candidata a vereador Miguel Janete. E vamos aguardar aqui as pessoas chegarem na sala, né? Hoje tratando mais de mais um tema importante para o paulistano, né, Miguel? Sem dúvida. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Vamos dar um tempinho aqui, vamos aguardar as pessoas irem chegando. Deixa eu organizar a pauta aqui. A Letícia acabou de entrar na sala. Boa noite, Letícia. Boa noite. Letícia, engenheira civil. Minha colega de profissão. Então, um assunto que também interessa a ela, a Nair Miranda, a Fabiana. Boa noite, Fabiana. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje tratar, mais uma vez, né, como de hábito, de um tema caro para a população paulistana. A Célia Camilo acabou de chegar na sala. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Bom, Miguel, eu acho que podemos conversar, certo? Com certeza, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live pré-candidato a vereador Miguel Janete. E, como de hábito, hoje nós vamos tratar de mais um assunto importante e caro para a população paulistana, que é a questão da mobilidade social. O fato é que se locomover na cidade de São Paulo não é tarefa fácil. Para muitos dos paulistanos, é uma via crucis diária, principalmente aquele paulistano que trabalha muito distante do seu domicílio. Então, eu acredito que esse seja um tema assim, que está aí sempre em pauta, ele nunca deixa a pauta, porque ele nunca é resolvido. Então, hoje o Miguel está aqui para conversar sobre esse tema, para debater, analisar o cenário atual e debater, fazer prognósticos do que se pode fazer para mudar esta realidade que não agrada a maioria dos paulistanos. E, Miguel, esse é um assunto que, vamos dizer assim, que você vai surfar hoje. Como todo mundo sabe, Miguel Janete é um engenheiro civil e a questão da infraestrutura da cidade de São Paulo é das suas bandeiras de pré-campanha. Boa noite, Miguel. Eu abro agora para você dar o seu boa noite para todos aqui que estão nos acompanhando. Boa noite, Roberto. Antes de mais nada, só uma preocupação de ordem técnica. Como que está o som aí? A sua voz ficou um pouco salpicada para mim. Pessoal, me falasse como está a imagem e o som. Estava melhor, agora deu umas travadas na imagem, o som deu umas pequenas falhas, mas ao que parece já voltou ao normal. Legal. Meus amigos, boa noite. Mais uma live tradicional de sexta-feira. Eu quero agradecê-los profundamente pela oportunidade de vocês estarem aqui para ouvir um pouco sobre as nossas bandeiras enquanto pré-candidato a vereador por São Paulo. Um tema bastante importante para a minha cidade, paulistano em geral, que hoje a gente vai discutir aí, apontar alguns caminhos, mostrar como que é a realidade, ouvir as pessoas, né? E vai ser um encontro especial. Estão me avisando aqui que está travando, viu, Roberto? Eu já ia falar isso. Está travando e o som está picotando.
Deixa eu tentar do 3G aqui. Vamos ver. Vamos lá. Alô? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Será que melhorou? Acho que melhorou. E a imagem voltou ao Vamos normal tentar? também. Estou no 3G aqui, seja o que Deus quiser. Pessoal, vocês estão me ouvindo tranquilamente? Se vocês puderem me avisar aí, por favor, imagem, som. Maravilha. Acho que agora foi, Miguel. Novamente, agradecer a todo mundo aí. Quero agradecer aí os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Vamos debater esse tema que é bastante importante e caro para o paulistano. Vamos apontar alguns caminhos e mais uma oportunidade para a gente debater ideias, projetos, que é tudo o que o paulistano quer, principalmente agora que se avizinha a eleição. Eu peço para vocês nos ajudarem curtindo, comentando e compartilhando essa live. Vai ser muito importante para a nossa mensagem chegar a todos os cantos da cidade, o maior número possível de pessoas nos ouvindo. Vai ser muito importante esse gesto, muito importante mesmo, tá bom? Vamos lá, Roberto. Vamos lá, Miguel. E complementando o que você falou agora, todos aqui que estão nos assistindo, se tiver algum questionamento, por favor, deixe o seu questionamento. Se não for possível responder agora, ao longo da live, o Miguel fará questão de responder posteriormente. Então, vamos começar. E, como de hábito, Miguel, a gente vai logo direto ao assunto, né? Aqui não tem rodeios. Então, me diga, Miguel, já de bate-pronto, quais são os principais problemas de mobilidade urbana hoje na cidade de São Paulo? E, de uma maneira geral, o que precisa ser feito para se reduzir os impactos dos problemas de mobilidade para a população? São Paulo é uma megalópole, né? E os problemas vão além dos semáforos, da sinalização, dos talões de multa, dos viadutos, né? São Paulo é uma cidade que cresceu de maneira desordenada, né? Com ocupações irregulares que geram uma dificuldade, inclusive, na mobilidade. Criam, inclusive, uma mobilidade clandestina em algumas regiões da cidade, né? Nós temos a questão do excesso de veículos, né? 25% da frota nacional está aqui na cidade de São Paulo, então nós temos um número absurdo de veículos motorizados aqui na cidade. Nós temos, inclusive isso gera um dado alarmante, né? Porque cerca de 3 horas do nosso dia, do dia do paulistano, são gastos nesses deslocamentos, nos mais variados modos de transporte, né? Então, esse é um grande problema. Temos também a questão do transporte coletivo insuficiente, em má qualidade, né? Então, são grandes e inúmeros os desafios para a gente ajustar o transporte na cidade de São Paulo, né? E esse desafio, o desafio para a gente melhorar os modais de transporte da cidade, passam pela questão tecnológica, pela questão administrativa e também pela vontade política. É preciso você conjugar esses 3 ingredientes para a gente melhorar o trânsito na cidade. Puxando desse gancho que você acabou de dar agora, Miguel, vamos contextualizar essa questão da infraestrutura de transporte aqui em São Paulo. A dificuldade de circulação, ela também é, como você mesmo disse, consequência do planejamento, do desenho urbano, que pouco pode ser modificado a esta altura. Que estratégias podem ser adotadas para melhorar, promover um transporte coletivo de qualidade, considerando que a estrutura urbana não pode ser tão modificada? Como você disse, melhorar a qualidade e o conforto urbano é necessário algumas medidas, né? A gente tem que pensar na ampliação das frotas de ônibus. Nós temos que pensar na construção de corredores, que vai ser bastante importante também.
né? A gente tem que pensar no investimento em linhas da CPTM e do metrô. Aí você vai me dizer, pô, mas a gente de São Paulo está no limite da sua capacidade de investimento. E é por isso que eu sou um grande defensor do modelo da parceria público-privada, você trazendo a iniciativa privada para ajudar a custear as obras, né, e os equipamentos necessários, né? Nós temos exemplo disso, por exemplo, na linha amarela do metrô, que foi o primeiro modelo de parceria público-privada no transporte aqui no estado de São Paulo, né? Nós temos também a linha 6 do metrô, a linha laranja, que quando tiver concluída vai ligar a Brasilândia até a região do metrô São Joaquim, ali no centro de São Paulo. Então, é preciso buscar modelos e formas para você ajudar a custear todo esse investimento que é preciso, né? Eu também acho que o incentivo às bicicletas, né, a criação a ampliação desse modal cicloviário vai ser bastante importante também para a gente ajudar a desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade das pessoas na nossa cidade. Eu acho que basicamente são esses os pontos. Miguel, hoje, se você for consultar a população, principalmente a população que se desloca diariamente grandes distâncias para trabalhar e tem dificuldades com isso, dificilmente você vai achar alguém que elogie o transporte público e a mobilidade na cidade de São Paulo. Porém, isso não significa que algo de positivo não tenha sido feito nos últimos anos. Então, eu queria que, tomando por base, Miguel, os últimos 15 anos, que avanços que nós tivemos e que retrocessos nós tivemos na mobilidade urbana na capital de São Paulo? Eu acho que nós tivemos avanços, né? Você está falando de 15 anos, então você está me falando de 2005 para cá. Muita coisa aconteceu, né? Investimento nos corredores de ônibus, né? Se não foi suficiente, mas pelo menos houve aí uma iniciativa, né? O plano de mobilidade urbana de 2016, editado em 2016, que é considerado pelos especialistas como um plano avançadíssimo, né? Padrão internacional, e que ele enfatiza a prioridade no pedestre, né? E na redução justamente dos veículos automotores, no investimento no transporte público e na ampliação da malha cicloviária. Então, foram vários os avanços, né? O aumento do uso da tecnologia para o usuário usar os mais variados modais de transporte, né? Você pode pensar nisso quando você olha num app, onde você consegue acompanhar os próximos ônibus, né? Você consegue acompanhar o intervalo entre um ônibus e outro, você consegue acompanhar os trajetos com menos trânsito. Então, acho que basicamente foram esses os avanços aí nos últimos anos na nossa cidade. Falar em retrocesso é difícil, porque uma cidade como essa, é difícil você retroceder, você precisa avançar sempre. Eu acho que existe aí boa vontade dos últimos governos. Bom, falando em últimos governos, Miguel, em sua gestão, o prefeito Haddad ele investiu no aumento das faixas exclusivas para ônibus e numa polêmica rede de ciclovias na cidade, que deu muito o que falar. Como você enxerga ambas as medidas? Primeiro, você tem que fazer uma distinção entre ciclovia e ciclofaixa. É diferente. A ciclovia possui um limitante, uma barreira física que impede que outros veículos entrem nessa faixa. Já a ciclofaixa é uma pintura no leito carroçável da via. Né? Então, existe basicamente essa diferença. Bom, São Paulo atualmente conta com aproximadamente 500 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas aqui na capital, né? A meta até 2030 seria de ampliar para 1.500 quilômetros, né? Algo num padrão de uma cidade europeia, por exemplo. Claro, a gente tem que considerar que existem especificidades. A nossa topografia, a topografia da cidade de São Paulo, ela é bastante acidentada. Então, isso precisa ser levado em conta, né? Só que acontece o quê? Os investimentos nas ciclofaixas pararam no ano de 2017. E agora eu andei fazendo uma pesquisa e o atual prefeito Bruno Covas manifestou a intenção de retomar o investimento nas ciclofaixas e ciclovias. Eu sou bastante
entusiasta. Eu sou entusiasta dessa ideia. Eu acho que qualquer plano de mobilidade no mundo avançada tem que contemplar a ampliação desse tipo de recurso, né? Inclusive está no nosso plano de metas. E com relação ao corredor e à faixa de ônibus, novamente existe uma distinção. O corredor de ônibus possui uma barreira fixa, física, que impede o acesso de outros tipos de veículo. Já a faixa, novamente, é uma pintura no leito carroçável da via, né? Hoje, qual que é a situação da capital? Nós temos aproximadamente 130 quilômetros de corredores e faixas de ônibus na cidade. A meta para 2028 seria a gente construir e implantar cerca de 500 quilômetros entre corredores e faixas de ônibus, né? Tem a questão também que não é uma implantação e um serviço, uma obra de fácil fácil para implantar, né? Tem várias especificidades. Com relação ao pavimento, eu faço parte da corrente de profissionais que defende a implantação de um pavimento rígido, ou seja, de concreto, porque ele dá uma maior durabilidade para a via, né? Tem também a questão que esse tipo de obra dos corredores e das faixas não está crescendo no ritmo que a gente pretendia. Pra você ter uma ideia, nos últimos 10 anos foram construídos única e exclusivamente 10 quilômetros, né? Então, eu sou totalmente favorável às ciclovias e ciclofaixas e também aos corredores de ônibus e às faixas de ônibus. Eu acho que é bastante importante. Claro, a gente precisa incentivar as pessoas a utilizarem as bicicletas na medida do possível e também ampliar a frota de ônibus e reduzir os intervalos. Eu acho que esse é o caminho. Legal, falando agora especificamente sobre ônibus. Hoje a prefeitura adota um modelo de pagamento às empresas de ônibus baseado no quilômetro rodado. Em tese, seria um modelo bom, porque já que não há interesse por parte das operadoras em superlotar os ônibus, o que, consequentemente, geraria um nível de conforto maior para o usuário. Por que isso não acontece na prática? Existem dois modelos de remuneração, né? Ou por número de passageiros ou por quilômetro rodado. E o segundo modelo é o que a prefeitura consumou através do contrato celebrado aí com as operadoras, né? Existe uma percepção de que a cidade de São Paulo está presa a uma máquina, né? E sempre que os contratos são renovados, literalmente a faca é colocada no pescoço do poder público. Você vê isso, inclusive, na questão do subsídio, né? Do subsídio, que se nós não tivéssemos o subsídio da prefeitura, a passagem de ônibus custaria algo em torno ou acima de R$7, né? Então, o que eu vejo é que a gente precisa fiscalizar, aumentar a fiscalização. A SPTrans é responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelo ônibus, né, pelas empresas de ônibus, e eu acho que tem uma fiscalização, uma falta de fiscalização, sobretudo nas periferias da cidade, né? Você vê aí bairros periféricos, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaquera, muitos amigos meus do fundão da Zona Sul me reportando que diversas linhas foram suprimidas das suas regiões, né? Então, eu acho que falta fiscalização para ampliar essa frota, se obrigar a empresa a aumentar essa frota e reduzir os intervalos. Bom, Miguel, além desta fiscalização que você acabou de citar agora, que é falha, que alternativas poderiam ser propostas a médio e longo prazo? Não vamos ser imediatistas aqui, estamos tratando de problemas complexos que não se resolvem num estalo de dedo. Então, que alternativas poderiam ser propostas a médio e longo prazo para melhorar a situação da mobilidade urbana na cidade de São Paulo como um todo? Roberto, é o que você falou, né? É um tema que não propicia simplificação grosseira, né? Demanda estudo multidisciplinar, né? Uma forte integração aí do poder público com a iniciativa privada, com especialistas, né? Mas, basicamente, existe um tripé para a gente melhorar o trânsito e os transportes na nossa cidade. A redução do número de veículos, né? Nós temos que dar um jeito de frear essa impulsividade da indústria automobilística, né?
não obstante o brasileiro seja apaixonado por carro, a gente tem que buscar uma alternativa, né? Isso, inclusive, é uma questão de sobrevivência, porque 75% das emissões de gases nocivos lançados na atmosfera advém do transporte motorizado, né? Então, reduzir o número de carros é uma das ações que nós devemos fazer. Reduzir a necessidade dos deslocamentos das pessoas nos centros das cidades. Então, a gente tem que criar política pública para fomentar serviços nas periferias. Nós temos que incentivar o crescimento dos bolsões e das periferias da cidade. E o terceiro ponto é o incentivo e o investimento em ciclofaixas e ciclovias e nos corredores e nas faixas de ônibus, fazendo a integração entre todos os modais, investindo também nas linhas da CPTM e do metrô. Esse é o modelo ideal e avançado que a gente tem como experiência internacional e até algumas cidades aqui do Brasil. Bom, por falar nisso, Miguel, experiências internacionais e até cidades aqui no Brasil, eu queria que você me citasse exemplos de grandes cidades dentro ou fora do país que conseguiram se planejar melhor em relação à mobilidade urbana. Olha, Amsterdã, uma cidade na Holanda, né, que dispõe de uma malha de ciclovias de cerca de 400 quilômetros. E os números da cidade são absolutamente impressionantes. É uma das cidades com os melhores índices de mobilidade urbana no mundo. Temos também a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, que criou algumas alternativas inovadoras. Inclusive, uma delas é você usar uma faixa exclusiva para veículos de carona e para veículos híbridos. Uma outra cidade que também é parâmetro quando o assunto é mobilidade urbana é Stuttgart, na Alemanha, que já dispõe há alguns anos de vagões exclusivos para o uso de bicicletas, né? Então, são 3 cidades aí que me vêm à mente quando o assunto é mobilidade urbana. São Paulo pode caminhar nesse sentido também. Legal, Miguel. Miguel, agora vamos colocar tudo isso dentro do momento que a gente ainda está vivendo, que é o momento da pandemia. A pandemia tem trazido algum tipo de aprendizado no que diz respeito à mobilidade? Eu acho que sim, né? Essa pandemia, ela, por um lado, ela quebrou alguns paradigmas, né? Principalmente no sentido de que a gente agora tem a percepção e o entendimento de que é possível alguns tipos de trabalhadores exercerem as suas funções em casa, né? Incentivar o home office, eu acho que é uma das lições aí dessa pandemia, né? A produtividade, diversas empresas apresentaram estudos aí durante a pandemia que indicam que não houve nenhum tipo de queda em produtividade. É claro, existem trabalhos que demanda a presença do funcionário, mas existem trabalhos que podem ser ou feitos parcialmente de maneira remota ou totalmente, né? Então, eu acho que o principal paradigma rompido aí é a questão do trabalho em casa, do home office, que, consequentemente, fará com que menos pessoas estejam aí se deslocando pela cidade. Existe um estudo, Roberto e meus amigos, que já diz, esse estudo era antes da pandemia, tá certo? Que dizia que o gasto das pessoas do paulistano com transporte já havia superado o gasto com alimentação, né? Então, é muito importante a gente melhorar a mobilidade urbana na cidade, e eu acho que a grande lição da pandemia fica por conta desse entendimento, dessa percepção e dessa realidade. É possível trabalhar dentro de casa. Miguel, para encerrar esse bate-papo, eu queria que você me dissesse o que pode ser feito para retomar a confiança do paulistano em seu transporte. Roberto, existe um dado da nossa São Paulo que fez uma pesquisa com um paulistano e elencou 13 empresas públicas com relação à confiabilidade. E, pasmem, o metrô foi a entidade ou empresa pública que possui a maior credibilidade junto ao paulistano,
com índice acima de 50%. Né? Então, eu acho que os governos precisam se ajustar. Lembra daquele tripé que eu falei no começo? Tecnologia, administração ou gestão e vontade política? Eu acho que se os governos mostrarem essa predisposição em continuar avançando nesse sentido, a confiança do paulistano vai aumentar. E a função do vereador, que é fiscalizar e cobrar, tem que ser exercida. Se eu me eleger vereador, eu vou defender bastante essa bandeira do transporte, da mobilidade urbana, porque como engenheiro civil, é uma obrigação eu ter isso enraizado nos meus procedimentos, nas minhas ações, nas minhas atitudes. E sem esquecer, é claro, das questões sustentáveis, né? A mobilidade urbana, a ampliação e a melhoria dos modais de transporte precisa salvaguardar a questão da sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Ótimo, Miguel. Muito obrigado por mais esse convite para mediar aqui esse bate-papo sobre esse tema tão importante que é a mobilidade urbana. E eu agradeço a presença de todos aqui que nos acompanharam. Como disse o Miguel, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, mande adiante, compartilhem essa live para que todos conheçam as propostas do Miguel. E, Miguel, eu passo agora a palavra para você se despedir do nosso. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer vocês. Nós estamos, desde o início, debruçados sobre os principais temas da nossa cidade. É uma preocupação para mim a questão do transporte público. Eu enxergo o transporte de maneira macro. Eu penso na questão dos automóveis, na questão dos ônibus, a questão do metrô e da CPTM. Não estão no âmbito municipal, mas é importante porque todas as cidades modernas no mundo fazem a integração entre os mais variados tipos de modal de transporte. A questão das ciclovias e ciclofaixas, a questão da prioridade ao pedestre, a questão da observância à sustentabilidade, às questões ambientais, tudo isso aí está absolutamente no meu radar, né? E você pode ter certeza que se eu vier a ser eleito em novembro, vocês terão na Câmara um vereador bastante preocupado, bravo e combativo quando o assunto na mesa for mobilidade e transporte urbano. Então, eu aguardo vocês aqui na nossa live da próxima semana. Vamos tratar novamente de um tema importante. Na próxima semana, nós vamos começar, de fato, o calendário eleitoral. Eu vou ter o meu número para vocês poderem começar a compartilhar. E aí vai começar realmente a campanha. Vai ser o momento onde iremos separar os homens dos meninos, como dizem na gíria futebolística por aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Uma ótima sexta-feira a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom fim de semana para todos.